Como fazer uma boa oração pessoal, íntima? Como fazer com que Deus ouça as nossas orações? Como encontrar disciplina para orar? Muitas pessoas querem saber a melhor forma ou a forma correta de se orar, e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre isso. É claro que eu não vou te passar nenhuma técnica infalível que vai fazer com que Deus atenda a todos os seus pedidos, é claro que não é isso. Portanto, se você espera apenas saber qual é a fórmula para que Deus atenda a todos os seus desejos, esse vídeo não é para você não. Talvez fosse melhor você procurar um vídeo sobre o gênio da lâmpada, sei lá eu. Mas de fato, eu queria mostrar que existem algumas coisas importantes que, se você souber, a sua vida de oração e intimidade com Deus vai mudar. E eu acredito que vai mudar para melhor. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu quero compartilhar com você uma dose de provérbios para sua vida. Olha, todo mundo tinha que conhecer esse provérbio para entender um pouco mais sobre a forma correta de orar ao Senhor. Eu estou falando do provérbio 15:8. Ele diz assim, olha: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Esse provérbio parece que diz uma coisa simples, mas quando a gente começa a cavar nele, a gente percebe que tem muita coisa surpreendente ali. Na verdade, ele não está sozinho nos Mishlei, nos provérbios, né? Porque tem um conjunto de provérbios que fala sobre a oração. Logo um pouco mais adiante dele, tem, por exemplo, o 15:29, que diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E tem outros também parecidos com esse. Esses provérbios eles têm um sentido muito parecido. No caso específico desse 15:8, que é o que a gente está estudando, ele faz um contraste entre aquilo que o Senhor detesta e aquilo que é o prazer de Deus. Por um lado, o que ele detesta é quando os ímpios oferecem sacrifícios. Por outro lado, quando os retos oram, Deus encontra nisso o seu prazer. Só aí, o primeiro aspecto que chama muita atenção é que um grupo faz coisas. Eles oferecem sacrifícios. Isso pode ser entendido como sendo tanto um ritual de sacrifício de animais, né, como era feito lá na época do Antigo Testamento, quanto a execução de tarefas religiosas que eram feitas, mas que não tinham compromisso interno com as leis de Deus, de coração, né? Mas buscava apenas fazer alguma coisa para aplacar a consciência. Então fica evidente que o tema desse provérbio é a hipocrisia, e isso é detestável aos olhos de Deus. Fica evidente também que Deus não está interessado nas nossas obras. E quando eu digo obras, eu posso dizer que isso significa qualquer coisa que você faça, acreditando que isso vai te dar uma espécie de pontuação lá no reino dos céus. Se você tiver alguma dúvida nesse ponto, a gente tem aqui um vídeo que eu falo um pouco sobre a graça de Deus, tá aqui em cima no card. Mas se Deus detesta a hipocrisia, na oração dos justos Deus tem prazer? E que oração seria essa? Será que é só quem é absolutamente justo pode orar para Deus? Bom, para a gente entender esse ponto, eu acho que é útil a gente começar falando da oração. O que é oração? O que de fato é isso? Oração ou reza é uma prática que é milenar, exclusiva aos seres humanos. Você nunca vai encontrar, por exemplo, um cachorrinho ou um gato orando. Só os homens oram. Só os homens têm consciência de si mesmo e uma certa noção, ainda que esfumaçada, de que existe uma divindade transcendente. Mas isso também não é exclusividade do cristianismo. A prática de se comunicar com uma divindade ou diversas outras divindades era comum no mundo antigo e ainda é nos dias de hoje. A questão que é fundamental é: quem está orando para o Deus verdadeiro? Nós cremos que esse Deus ele é único e ele não só criou o universo, como ele também sustenta o universo e todas as coisas que acontecem. E a oração ela é encontrada na Bíblia sobre dois aspectos, temporais, digamos assim. Umas que são curtas e acompanham as pessoas nas circunstâncias do dia a dia, e é bem saudável que você tenha o Senhor como seu companheiro diário e você frequentemente recorra a esse tipo de oração quando você se sentir em apuros, tá? Não tem o menor problema nisso. O problema aparece quando isso se torna uma espécie de fórmula mágica, né? Ou uma superstição, como por exemplo uma frase ou um jargão evangélico assim solto no ar, como se aquilo fosse te proteger ou alguma coisa para te dar maior sorte, né? Aliás, como diria João Calvino, não existe sorte, não existe azar, existe a providência de Deus. E um segundo aspecto da oração, um aspecto de tempo, né, é que o Senhor Jesus nos ensina lá no final do Sermão do Monte. Essa oração ela é feita de forma a fazer com que o seu íntimo se esvazie, né, se esvazie de você mesmo,
E essa é a maior dificuldade inicial da nossa oração. E aí depois disso ele possa se conectar a Deus, né? Isso requer uma concentração maior, um tempo maior, preferencialmente, mas não obrigatório, um local mais adequado. E essa forma deve ser livre de hipocrisias, deve ser evitar palavras vazias, né? Bem como Jesus ensina lá. E o Provérbio 15:8 também nos ensina. E agora eu vou te dar conselhos práticos para você orar de uma forma melhor, tá bom? O primeiro deles é o seguinte: para saber a forma correta como Deus prefere que a gente converse com Ele, basta ler os Salmos. Os Salmos são orações que o próprio Deus inspirou alguns homens, né, como uma forma mais adequada para orarem para Ele. É como um pai ensinando a forma correta de falar com Ele, né, de como que o filho tem que pedir alguma coisa, como o filho tem que confessar, como ele tem que agradecer por alguma coisa. Então Deus inspirou homens a fazer isso. O segundo aspecto importante da oração é orar sem cessar. Esse aspecto ali é tanto a necessidade de aquietação do seu espírito, como a necessidade de ocorrer uma frequência constante. Tem uma história muito bacana contada pelo Charles Spurgeon que ajuda a gente a entender isso, né? Ele contava que uma vez teve um americano, dono de escravo, que ele foi comprar mais um escravo e ele perguntou para o vendedor: e esse escravo aqui, quais são os defeitos dele? Aí o vendedor respondeu: esse escravo aí ele é bom de serviço, mas realmente ele tem um detalhe, ele gosta de ficar orando. Então o comprador disse que não gostava daquilo, mas sabia de uma coisa que ia curar ele daquela mania feia rapidinho, né? E aí na noite seguinte, aquele homem pegou o escravo orando e ele falou: ó, eu não quero me aborrecer com você, então você fique sabendo que eu não quero essas orações na minha fazenda. Então, você tem que acabar com isso agora mesmo. Mas aí o escravo respondeu: Senhor, eu não posso deixar de orar. Eu preciso orar sempre. Aí o dono dele falou: não, tudo bem, se você insiste, eu vou te dar uma liçãozinha. E aí o escravo respondeu, né? Meu senhor, eu não posso parar de orar. E aí o dono disse: bem, então tá bom. Então eu vou te dar 25 chibatadas por dia, até que você aprenda a parar com isso. E aí o escravo respondeu: Senhor, ainda que me açoite 50 vezes, eu não posso parar de orar. Pois bem, então por causa dessa sua insistência, dessa sua rebeldia, você vai receber o que você está pedindo. E aí amarrou ele no poste e aí ordenou que começassem as chibatadas lá nele, né? Mas o dono dele ficou incomodado porque enquanto o escravo levava as chibatadas, ele olhava para o dono com um olhar assim de quem sente pena, sabe? O escravo que estava apanhando sentindo pena do dono. Aí o dono dele saiu inconformado e não conseguia entender que sentido tinha essa insistência em querer orar, né, mesmo levando todas aquelas chibatadas. Ele ficou tão incomodado que ele nem conseguiu dormir de noite. E aí ele acabou contando para a esposa dele o que tinha acontecido, né? E ela falou: não, por que você não deixa o pobre homem orar? Ele não faz o trabalho dele, tudo que você manda? Então deixa ele orar depois que ele fizer tudo. Mas eu não gosto disso, respondeu aquele dono, né? Mas aí ele falou para a esposa do jeito que aquele homem ficava olhando para ele enquanto ele recebia as chibatadas. Ele falou que se o escravo tivesse olhado para ele com raiva, ele nem ligaria, mas aquele olhar tinha deixado ele muito intrigado. E naquela mesma noite ele não conseguiu dormir, ficou rolando para a cama de um lado para outro. Então ele começou a pensar em toda a vida dele e de repente ele falou para a esposa: mulher, você pode orar por mim? Aí ela respondeu: eu? Mas eu nunca orei na minha vida, eu não sei nem fazer isso. E aí ele começou a sentir que ele estava perdido. Ele começou a insistir que alguém tinha que orar por ele, porque ele também não sabia fazer isso. E aí a mulher dele falou: não, olha, nessa fazenda não tem ninguém que sabe orar, a não ser aquele homem. Então o dono concordou, mandou chamar o escravo, e o escravo chegou lá na casa e o dono disse: eu quero que você ore por mim. O escravo riu e disse: meu senhor, eu tenho orado pelo Senhor desde que pisei aqui pela primeira vez. E eu segui depois que me açoitou e eu tenho a intenção de seguir orando sempre pelo Senhor. Eu não posso parar. Então o homem se prostrou de joelhos, derramou sua alma em lágrimas, a sua esposa também fez isso. E naquela noite 2 almas haviam se convertido ao Senhor. A oração a Deus deve ser sem hipocrisia, intimidade, concentração e sem cessar. Uma terceira dica, que talvez você, meu querido irmão ou irmã, esteja sendo atropelado pela correria do dia a dia, esteja achando que não tem tempo para orar,
mas eu te convido a fazer isso ainda hoje. E motivos não lhe faltam. Então anote eles. Terceira dica é essa. Anote o que você precisa orar. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo que vão orar umas pelas outras. Mas sabe aquele comentário de uma notícia triste que você recebe? E daí você acaba sendo educado e fala, eu estarei orando, né? Estamos em oração. Você ora mesmo? Ou você só diz isso como alguém que diz, eu estou torcendo para que tudo dê certo? Queridos, não é a mesma coisa. Anote os motivos da oração e consulte eles na hora que você for orar, tá bom? Vamos para a quarta dica. Marque um tempo mínimo no relógio. Não se permita abandonar a oração antes que termine aquele tempo. Então deixe as inquietações da mente se acalmarem e então converse com Deus. Então esse tempo tem que permitir que você se acalme, se concentre e você pode começar de pouco em pouco, deixando um despertador para te avisar. Se possível, deixe ele tocar e desligue ele e continue orando. Mas se não der, tudo bem, você tenta fazer isso no dia seguinte, tá bom? Quinta dica. Eu não sei como você imagina Deus, mas me ajuda na oração a tentar imaginar o próprio Deus, que não tem forma, mas na sua forma encarnada, o seu Filho. Eu imagino que eu estou conversando com Jesus. Isso me ajuda a ter mais concentração e tornar aquilo ali fica mais real e é como se eu estivesse conversando ali com uma pessoa. Então ore para Jesus. Sexta dica. Talvez você sinta sono na hora de orar e se isso acontecer, ore em voz alta, como se você estivesse conversando com Jesus e ele ali na sua frente. Isso ajuda na formulação de ideias, ajuda a espantar o sono. Enfim, amados, a oração dos retos é prazer para o Senhor. Que Deus lhe dê forças para orar por Ele e com Ele. Se você está assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ajude a compartilhar provérbios para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.